Mas agora o tema é prevenção, sintomas, tratamento. Nós vamos falar nesse mês especial sobre o Novembro Azul. Esse é o nosso quadro Entrevista. E olha só, para falar sobre o Novembro Azul, nós estamos recebendo aqui em nossa sala de visitas o urologista, doutor Lélio Azevedo. A gente deseja um bom dia, doutor Lélio. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia a você, bom dia aos espectadores da TV Atalaia. Para a gente começar, queria que o senhor falasse sobre a importância do Novembro Azul. O Novembro Azul foi criado assim, a semelhança do mês da mama, né, o rosa, o Outubro Rosa, né, para chamar a atenção justamente sobre a prevenção do câncer de próstata. Né. Aquela velha tecla, né, todo tumor, né, descoberto precocemente são potencialmente curáveis. Né. O câncer de próstata é um deles, então descobriu cedo, mais de 90% a pessoa tem chance de cura, de sobreviver vida mais de 10 anos. Né. Então, a diferença todo dia no tratamento do câncer é a hora que se descobre. Tem uma frase antiga que diz, prevenir é melhor do que remediar, né? Justamente. E aí esse é um mês muito importante, não é? Isso, porque quanto mais se divulga, né? Então mais vai chamando a atenção, principalmente também uma coisa, teve uma época já no consultório que eu começava a fazer a pesquisa, chegava a gente aqui, o que é que você veio? Né? Então assim, olha, mais de 60% vinham empurrados pelas mulheres. Então, esse é um tema que a gente não pode deixar de falar. Os homens, eles são mais resistentes a realizar esses exames, a comparecer às consultas. Tem melhorado muito, mas ainda, assim, grande parte, ou é a esposa, ou é a mãe, ou é filho. Né, sempre alguém que está acompanhando. Vai empurrando. Então, é muito importante a mensagem para as mulheres também. Empurrem seus homens para fazer o exame de prevenção. Olha porque aí, eles são relaxados mesmo. E esse é um grande fator de alerta, né, do Novembro Azul, é a informação, é fazer com que a mulher, assim como o doutor Lélio está falando assim, que está ao lado, né, possa também fazer com que aquele homem que é tão importante para você vá fazer o exame, não é? Que é o exame hoje é o ponto principal dessa campanha, não é? Porque o cuidado, a prevenção é sempre muito importante para qualquer tipo de doença, né? Se a gente pudesse prevenir todas as doenças, seria muito bom. A diferença é que as mulheres, desde novas, né, já têm aquela cultura de fazer o exame de prevenção, uma coisa muito maior que nos homens não tem. Só depois de adulto começa isso. Então, a mãe já passa para a filha adolescente, tem que fazer o exame ginecológico. Existe essa falha nos homens. Então, agora, tanta campanha, né, tanta divulgação, é que está começando a melhorar. O senhor tem observado que o consultório ele tem sido mais procurado recentemente? Tem, realmente. As campanhas ajudam muito, né? Melhorou, de 10 anos para cá melhorou muito. Antes de 10 anos era uma coisa bem restrita. Aí tem uma grande dúvida, né? Como o senhor falou, a mulher desde a adolescência já é encaminhada, né? A ginecologista, a mãe sempre dá todas as coordenadas, as orientações, normalmente assim acontece. Mas o homem, qual é a idade ideal que deve procurar o urologista assim, para esse tipo de exame? A próstata é uma doença que vai surgir com a idade, né? O câncer de próstata, no caso, né? Então, a recomendação é a partir dos 50 anos, né, começar a fazer o exame de prevenção. Tem uma ressalva que seria assim, a história familiar, que é muito importante. Então, a pessoa que tenha história de câncer de próstata na família, então começa 5 anos antes, né? Então, deve começar aos 45. Né? E o ponto importante, não deve esperar sintoma nenhum, porque não tem sintoma. Não espere sintoma. Então, justamente o ponto é descobrir uma doença antes de ter qualquer tipo de sintoma. Então, o câncer de próstata curável, ele não vai ter sintoma. Então, o exame é para ser feito de modo preventivo mesmo. Então, até quem não tem nenhum tipo de doença na família, aos 50 anos, deve começar a... História familiar, a gente fala assim, parente próximo. Então, no caso, pai, avô, tio, o irmão mais velho, já chama a atenção de começar mais cedo. Então, não tem nenhum sinal que deva chamar a atenção do homem? É uma doença bem silenciosa? Silenciosa, é referente ao câncer. Os sintomas que existem referentes à próstata é pela doença benigna da próstata, que é muito comum, aquele aumento da próstata que surge com a idade. Os sintomas são os mesmos, a pessoa não pode confundir
Aumento vai da esperar próstata ter esse sintoma, porque são duas doenças principais da próstata, que é o aumento benigno, que é comum, e o câncer de próstata, né, que é outra doença. O câncer de próstata é silencioso, não tem sintoma. As pessoas podem ter aquele sintoma para urinar, dificuldade para urinar lento, que vão surgindo com a idade pela doença benigna, que é muito mais comum. Né? Essa doença que o senhor está falando que é mais comum, e que é benigna, ela também surge com a idade, a partir dos 50, seria o mesmo tempo? A partir dos 50 também. A partir dos 50 anos isso, que o homem deveria procurar para poder fazer exame? E a evolução é muito lenta, né? Então, a partir do momento que se começa a procurar fazer os exames de prevenção para o câncer de próstata, também já se vai acompanhando a parte de doença benigna, que é da evolução natural. Né? Certo. Existe aí alguma característica genética que aumenta a probabilidade do câncer de próstata? Tem algo já? Existem os estudos, alguns casos de doença familiar, então é raro, mas às vezes tem casos de assim, o avô teve, o pai teve, o filho teve. Esses casos já se descobriu a deficiência no gene, né, que teria isso. Infelizmente, atualmente não tem uso clínico para isso ainda, né? Mas assim, já se sabe que existe. Aqui no Brasil, a miscigenação de raças é muito difícil, mas assim, raça negra teria uma probabilidade maior de surgir câncer de próstata, mas aqui no Brasil você não consegue diferenciar raça branca, raça negra, né? A miscigenação é grande. Então, assim, por cor, por raça, realmente não tem. O cuidado deve ter sempre com a história familiar. Com o histórico familiar. Agora, doutor, tem alguma novidade em termos de tratamento para o câncer de próstata? Como é o tratamento? Porque, assim, quando o homem descobre, assim como todo tipo de câncer, gera aquele momento, né, de tristeza, abala bastante a família. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Uma coisa que tem que ter em mente é que o câncer de próstata é um tumor de crescimento lento, né? Ele leva anos para evoluir. Então, o fato de descobrir um câncer de próstata, primeiro tem que sentar e descobrir que tipo de câncer de próstata é. Que é uma doença que tem vários comportamentos. Um comportamento menos agressivo, que pode até chegar ao ponto de não tratar, descobrir que tem um câncer de próstata e não fazer nada, só ir observando, ver a evolução. Ou de tratar, precisar de... Os dois tratamentos principais que existem é radioterapia ou cirurgia. Né? A depender da faixa de idade também, se faz a opção por um ou por outro. Quanto maior a idade da pessoa, menos agressivos são os tumores. Então, assim, um câncer de próstata de uma pessoa de 80 anos se comporta de um modo, de uma pessoa de 50 é outro. Por isso que a partir dos 50 já deve A partir dos 50 já começa a se tratar. Então, um câncer de próstata nos 50 anos, a tendência dele é ser mais agressivo. Então, sempre se faz a preferência pela cirurgia. Né? Após os 70, a pessoa pode fazer uma opção, ou opera ou faz a radioterapia, que também é muito eficiente, são tratamentos curativos. Né? Não adianta pensar, descobri um câncer de próstata e vou morrer disso, é muito difícil. Então, o câncer de próstata é uma doença que tem controle mais de 90% dos casos. Tem controle, tem controle e tem cura. E tem cura, é importante procurar o profissional a partir dos 50 anos, porque como o doutor já disse aqui, quanto mais cedo, mais fácil de tratar, né? E como eu disse, a doença, ela acaba gerando muito medo nas pessoas, né? Então, a prevenção é o caminho. Isso, prevenção é um caminho que o problema em si é quando descobre doença em fase avançada. Fase avançada é quando já tem sintoma, né? Então, ninguém deve esperar sintoma para fazer o exame de prevenção. Né? Fase avançada implica que não existe tratamento curativo, mas mesmo assim existe controle. Né? Então, a pessoa, mesmo descobrindo um câncer de próstata na fase avançada, pode ter controle da doença ainda por 5, 10 anos. Né? É verdade. Então, não adianta descobrir um câncer de próstata e entrar em desespero, não, porque não é assim. Tem que procurar informação, né? É uma coisa que é muito estudada, tem as estatísticas todas. Né? Então, o profissional pode explicar a melhor opção de tratamento, né? E qual a evolução disso. É um tumor altamente curável. Então, é um mês aí dedicado aos homens, um mês para esclarecimento, um mês para informação, um mês para chamar atenção para que os homens procurem aí esse cuidado especial, porque a saúde é o bem mais precioso, a vida é o bem mais precioso que a gente tem, né, doutor? Isso, justamente. Então, cada pessoa tem que ter esse cuidado, ter essa visão. Guardar um mês, não precisa ser só no novembro também, não. Né? Pode escolher um mês do ano que for, né? Esse é o mês de eu fazer minha prevenção, a parte próstata cardiológica, né? Escolhe o mês do ano e mantém sempre todo ano fazendo seu exame de prevenção que vai dar certo.
Olha só, doutor, eu quero agradecer ao senhor, doutor Lélio Azevedo, urologista. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Estamos juntos aí nessa campanha mundial do Novembro Azul. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa, ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Esse foi o nosso quadro Entrevista.